As tentações são sempre oferecidas com um objetivo: alimentar a natureza humana de alguma fome, seja ela uma carência afetiva, uma carência espiritual, o desejo de reconhecimento, uma fome física mesmo. O inimigo sempre sabe onde nos atacar e ele deseja introduzir a dúvida em nossa mente: está Deus realmente interessado em mim? Existe mesmo um Deus? Desde que perdeu o céu, o inimigo estava decidido a vingar-se, levando outros a partilhar da sua queda. E ele faria isso introduzindo-os a desvalorizar as coisas celestiais e a pôr o coração nas coisas terrenas. Isso exige muita luta dele. Ele luta diariamente procurando enganar a todas as pessoas e nações. E muitos existem sem considerarem esse conflito entre Jesus e o inimigo como tendo algum tipo de relação com a sua própria vida. Eles têm pouco interesse nisso. Mas essa luta repete-se nos domínios de cada coração, principalmente quando alguém decide abandonar o caminho dele. Ninguém que abandona as fileiras do mal para o serviço de Deus vai viver sem enfrentar assaltos e perseguições de Satanás. O inimigo de Deus e nosso sempre se aproxima de nós com as mesmas estratégias, introduzir estas dúvidas em nosso coração. E ele aproveita então o momento mais frágil da nossa vida para oferecer uma solução aparentemente boa. E foi isso que ele fez com Jesus. Jesus estava em jejum e oração por 40 dias no deserto, no limite das suas forças. E o inimigo não foi lá nos primeiros dias, não. Ele apareceu então lá no último dia, quando sabia que Jesus estava debilitado para poder vencê-lo. E como foi a introdução então da tentação de Satanás? Ele disse o seguinte: se você é mesmo filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Ai, quanta astúcia, né? Primeiro ele veio em forma de anjo de luz. Mas ele se entregou na primeira fala, porque um anjo jamais levantaria uma dúvida sobre o Filho de Deus ser mesmo de Deus ou não. Queridos, isso também acontece conosco. Na hora que a sua esposa ou esposo estiver maltratando você, não te der importância, na hora daquela briga, sutilmente aproximará de você aquela mulher linda ou aquele homem. E ele não terá as características que o seu esposo tem, aqueles defeitos que você reclama. Ele parecerá mais carinhoso, mais sensual, mais compreensivo, mais estável financeiramente. Sabe aquele momento de carência emocional? Quando você se sente sozinho, quando você acha que ninguém se importa com você, até mesmo a sua família não liga para você? Então aí aparecerá um grupo de amigos que parece aceitá-lo como você é. Eles te dão até saudações no grupo: seja bem-vindo, meu amigo, é a nossa família. Mas de repente eles vão desafiar você assim: se você gosta mesmo da gente, se você é homem, se você é forte mesmo, dá um trago aqui, bebe isso ou aquilo. Ou então aparecerá aquele cara, aquela menina maravilhosa ou maravilhoso que te abraçará, te entenderá e te levará para a cama antes do casamento. Toda queda tem consequências imensas aqui na Terra e algumas dessas consequências serão eternas, nos privando do céu. Afinal, já que o inimigo está privado mesmo disso, ele tentará levar o maior número de pessoas junto consigo. Alguns que estão me ouvindo agora talvez já estejam num processo mais profundo. Alguns já estão ouvindo o seguinte na sua mente: sua vida não tem jeito, ninguém te dá valor. Quem vai olhar para você? Um drogado, uma prostituta, um mentiroso, um ladrão? Você não consegue ser fiel a Deus. Você aí, ancião da igreja, está fazendo isso? Deus não se interessa mais por você. Não vale mais a pena viver. Tire a sua vida. Acaba logo com esse sentimento e com esse sofrimento que você vive, com essa tristeza profunda. Querido, se você tem ouvido isso, se você tem ouvido esse tipo de sugestão, não aceite, é mentira. Se ele teve a ousadia de tentar o Filho de Deus, a fazê-lo duvidar se Deus era mesmo seu Pai, quanto mais a nós. Talvez você diga: eu ouço essa voz, como é que eu faço para vencer isto? Siga o exemplo de Cristo, abra sua palavra e descubra tesouros chamados promessas. Cristo não venceu o inimigo discutindo com ele, dizendo que ele era forte, brigando, mandando ele sair em nome de Deus. Não, ele fixou somente na palavra de Deus. Jesus sabia o que era certo.
Quando eu sei o que é certo fazer, ao se aproximar uma tentação, eu preciso obedecer e ser inteligente para pensar: isso não é certo. Mas faça isso e se afaste, porque o inimigo é tão astuto que ele vai querer fazer você pensar: afinal não é tão errado assim. Gente, o que é errado e pronto. Além de obedecer, vem então o segundo passo: confiar. Eu preciso confiar nas promessas de Deus para mim. Você precisa pensar assim: Deus, eu sei que o meu casamento está muito difícil, mas eu confio que o Senhor me ajudará a resolver isso. Eu sei que não é certo atrair o meu esposo ou esposa. O Senhor faz novas todas as coisas e eu confio nessa tua promessa. Deus, eu sei que eu me sinto sozinho, às vezes até mesmo sem valor, mas a tua palavra diz que eu tenho valor aos teus olhos e que o Senhor me amou e que daria os povos pela minha vida. Tenho o sangue de Jesus como o valor de mim mesmo. Portanto, ao invés de tirar a minha vida, eu vou entregar ao Senhor a minha vida, confiando que o Senhor me ajudará a superar então essa depressão. Deus, eu sei que a minha família não me entende. O vazio é enorme em meu coração. Mas o Senhor disse: eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Então me ajuda a confiar, Senhor, nessa promessa e resistir aos convites das pessoas que querem me afastar de Ti. Ou então você pode pensar assim: Pai, eu sei que a minha família está passando necessidade, eu estou desempregado, eu não sei o que fazer, mas eu quero a Tua ajuda para confiar na promessa que diz: se desviares o teu pé de profanar o sábado e chamares de deleitoso, maravilhoso o meu dia, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó. Fui moço e agora sou velho e jamais vi o justo mendigar o pão. Queridos, são milhares de promessas na Bíblia para você pôr na sua mente. Mas elas não vão parar lá por osmose ou por acaso. Você precisa abrir a palavra e ler. Você está enfrentando uma tentação? Eu amo uma promessa que diz: Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele providenciará livramento, de sorte que vocês possam suportar. Deus já providenciou o livramento para você. Deus está do seu lado. Não dê ouvido às sugestões do inimigo. Se submeta à voz de Deus e não dele. E a Bíblia garante a você: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Creia nisso, você consegue vencer. Que Deus te abençoe.